Acabamos de receber as primeiras imagens do acusado de matar Charlie Kirk desde sua prisão. Tyler Robinson comparece ao tribunal de Utah por Zoom, direto da prisão. Colega de quarto, por quê? Robinson, por que eu fiz isso? Colega de quarto, Robinson, eu já estava cansado do ódio dele. Tem ódio que não dá para negociar. E espere só até você ver as mensagens de texto que o agora temos que Robinson supostamente enviou para seu colega de quarto e amante após o tiroteio, e o que ele supostamente mandou esse colega fazer, o que levou a ainda mais acusações contra esse acusado de assassinato, um assassino que pode ser condenado à morte se for considerado culpado das acusações que enfrenta agora. Estamos no caso apresentado por Lei e Crime. Eu sou Chris Stewart. Tudo bem, vamos às atualizações que temos no caso de Tyler Robinson, que agora está acusado de matar Charlie Kirk, o influenciador conservador. E essas mensagens de texto que agora temos, acabei de lê-las. Serão provas condenatórias no caso de Tyler Robinson, se realmente for a julgamento. Agora dê uma olhada aqui. Robinson aparece recentemente no Tribunal do Condado de Utah, participando por videoconferência direto da prisão. Ele agora está sendo mantido sob custódia sem direito à fiança. Agora também já sabemos as acusações que Robinson está enfrentando. São 7 acusações ao todo e elas podem significar que ele será condenado à morte se for considerado culpado em um julgamento com júri. Promotores do condado de Utah anunciaram hoje as acusações em coletiva de imprensa. Acusação número 1, homicídio qualificado, um crime capital por causar intencionalmente ou conscientemente a morte de Charlie Kirk em circunstâncias que criaram grande risco de morte para outras pessoas. Acusação número 2, disparo de arma de fogo resultando em lesão corporal grave, um crime de primeiro grau. O Estado também alega fatores agravantes nas acusações 1 e 2, porque acredita-se que o réu tenha mirado em Charlie Kirk com base na expressão política de Charlie Kirk e fez isso sabendo que havia crianças presentes e que testemunhariam o homicídio. O Estado também está acusando o réu na acusação 3, obstrução da justiça, um crime de segundo grau por mover e ocultar o rifle usado no tiroteio. Acusação 4, obstrução da justiça, um crime de segundo grau por descartar as roupas que usava durante o tiroteio. Acusação 5, manipulação de testemunha, um crime de terceiro grau por orientar seu colega de quarto a apagar suas mensagens incriminatórias. Acusação 6, manipulação de testemunha, crime de terceiro grau por instruir o colega de quarto a se calar se fosse interrogado pela polícia. E a acusação 7, cometimento de um crime violento na presença de uma criança, um delito de classe A por cometer homicídio sabendo que havia crianças presentes e que elas poderiam ter visto ou ouvido o assassinato e o fez com base na expressão política de Charlie Kirk. Charlie Kirk, é claro, era uma figura política. Milhares de pessoas vieram ouvi-lo falar na Universidade do Vale de Utah. Ele foi uma das principais vozes dos jovens conservadores do país. Esse não era o único motivo para suspeitar de um possível assassinato político. Sabemos que Robinson, depois de ser preso, ficou mais politizado. Nos últimos anos, segundo sua família, vimos nas balas deixadas pelo rifle que ele supostamente abandonou frases como "Ei, fascista, pega essa", o que indica que a política pode ter sido a motivação para matar Charlie Kirk. Mas hoje, pela primeira vez, os promotores tornaram isso público, como você ouviu, por causa de algumas mensagens de texto que vamos comentar e algumas declarações que Robinson fez nos últimos anos. Outra grande atualização envolveu o colega de quarto de Robinson, e é aí que entram essas mensagens de texto. Agora, esse colega de quarto foi identificado como membro da comunidade transgênero, um homem que está em transição para se tornar uma mulher, e eles tinham um relacionamento com Robinson. Robinson responde por 2 acusações de obstrução da justiça por tentar impedir o colega de falar com as autoridades.
e orientá-lo a apagar mensagens sobre o tiroteio. Quero deixar claro que as autoridades disseram que esse colega de quarto tem colaborado com a investigação e não enfrenta acusações no momento. Porém, promotores divulgaram as mensagens de texto polêmicas que Tyler Robinson teria enviado ao colega de quarto. Ouça só. A polícia entrevistou o colega de quarto de Robinson, um homem biológico que tinha um relacionamento romântico com Robinson. O colega de quarto disse à polícia que recebeu mensagens de Robinson sobre o tiroteio e forneceu essas mensagens à polícia. Em 10 de setembro de 2025, o colega de quarto recebeu uma mensagem de texto de Robinson que dizia: "Pare o que você está fazendo. Olhe debaixo do meu teclado." O colega de quarto olhou debaixo do teclado e encontrou um bilhete que dizia, abre aspas, "Eu tive a oportunidade de acabar com Charlie Kirk e vou aproveitá-la." A polícia achou uma foto do bilhete. A seguinte troca de mensagens de texto então aconteceu. Depois de ler o bilhete, o colega de quarto respondeu, "O quê? Você está brincando, né? Robinson, eu ainda estou bem, meu amor, mas vou ficar preso em Orem por mais um tempo. Não deve demorar muito para eu voltar para casa, mas ainda preciso pegar meu rifle. Para ser sincero, eu esperava manter isso em segredo até morrer de velhice. Desculpe por te envolver nisso. Companheiro de quarto, não foi você quem fez isso, certo?" "Robinson, sou eu, me desculpe. Achei que já tinham pego a pessoa companheiro de quarto." "Robinson, não, eles pegaram um velho maluco, depois interrogaram alguém com roupas parecidas. Eu tinha planejado pegar meu rifle no meu ponto de entrega logo depois, mas quase todo aquele lado da cidade foi fechado. Está quieto, quase dá para sair, mas tem um veículo parado ali." Antes de continuarmos o No Caso, preciso mencionar nossos parceiros da Morgan & Morgan, maior escritório de advocacia dos Estados Unidos da América, com mais de 1.000 advogados e alta lucratividade. Já recuperaram mais de 25 bilhões de dólares para mais de 500 mil clientes. Recentemente, um cliente na Flórida recebeu 12 milhões de dólares após a seguradora oferecer só 350 mil e um UA. Cliente recebeu 26 milhões de dólares de indenização na Pensilvânia. Isso é 40 vezes mais que a oferta de 650 mil dólares da seguradora. Outro cliente na Pensilvânia ganhou 29 milhões de dólares, após oferta inicial de apenas 500 mil. Agora, mesmo que você não ache que seu caso vale milhões de dólares, por que não lutar pelo que você merece? Morgan & Morgan torna muito fácil iniciar uma reivindicação. Você pode fazer isso com apenas 8 cliques no seu celular. Então, se você se machucou e precisa abrir uma reivindicação, acesse www.forthepeople.com/over-the-counter. Você pode escanear o QR Code na tela ou clicar no link abaixo. Colega de quarto, por quê? "Robinson, por que eu fiz isso?" Colega de quarto, "Robinson, eu já estava cansado do ódio dele. Tem ódio que não dá para negociar. Se eu conseguir pegar meu rifle sem ser visto, não vou deixar nenhuma evidência. Vou tentar recuperar de novo. Espero que eles já tenham ido embora. Não vi nada sobre eles terem encontrado." Companheiro de quarto, há quanto tempo você está planejando isso? "Robinson, acredito que um pouco mais de uma semana. Eu consigo chegar perto, mas tem uma viatura estacionada bem ao lado. Acho que já revistaram aqui, mas não quero arriscar." "Robinson, de novo, estou pensando que deveria ter voltado e pegado assim que cheguei no meu veículo. Estou preocupado com o que meu velho faria se eu não trouxesse o rifle do vovô. Nem sei se tinha número de série, mas não daria para me rastrear. Eu me preocupo com Prince. Tive que deixar na moita onde troquei de roupa. Não tive como nem tempo de levar comigo. Talvez eu tenha que abandonar e torcer para não encontrarem Prince? Como diabos vou explicar para o meu velho que perdi isso? A única coisa que deixei foi o fuzil enrolado numa toalha. Lembra como ele gravava as balas? As mensagens malditas viraram um grande meme. Se eu vir Noticeable GW na Fox News, eu posso até ter um treco, beleza. Vou ter que deixar para lá.
Isso é uma droga mesmo. Pelo que vi hoje, diria que a arma do vovô dá conta do recado, sei lá. Acho que foi uma mira de $2.000. Piscar de olhos. Sabemos que Robinson era muito ativo nas redes sociais, especificamente na plataforma Discord, que é usada por gamers para se comunicarem online. Está sendo noticiado pelo Washington Post que ele realmente admitiu, em um grupo de bate-papo com mais de 20 pessoas, que foi ele quem matou Charlie Kirk. Ele supostamente disse, abre aspas, vou me entregar através de um amigo xerife em alguns instantes. Obrigado por todos os bons momentos e risadas. Vocês foram incríveis. Obrigado por tudo. Investigadores informaram que o pai de Robinson confrontou o jovem de 22 anos sobre o tiroteio, levando-o a confessar o crime. Robinson se entregou às autoridades depois de conversar com seus pais e um amigo da família. Descobrimos hoje que foi a mãe dele quem inicialmente deu o alerta ao ver fotos na notícia da pessoa de interesse, e ela achou que aquela pessoa parecia com o filho dela. No dia 11 de setembro de 2025, um dia após o tiroteio, a mãe de Robinson viu a foto do atirador no noticiário e achou que o atirador parecia com o filho dela. A mãe de Robinson ligou para ele e perguntou onde ele estava. Ele disse que estava em casa doente e que também tinha ficado em casa com saudades no dia 10 de setembro. A mãe de Robinson expressou ao marido a preocupação de que o suspeito do tiroteio se parecia com Robinson. O pai de Robinson concordou. A mãe de Robinson explicou que, no último ano, mais ou menos, Robinson se tornou mais político e começou a se inclinar mais para a esquerda, tornando-se mais favorável aos direitos de gays e trans. Ela afirmou que Robinson começou a namorar seu colega de quarto, um homem biológico que estava em transição de gênero. Isso resultou em várias discussões com membros da família, mas especialmente entre Robinson e seu pai, que têm visões políticas muito diferentes. Em uma conversa antes do tiroteio, Robinson mencionou que Charlie Kirk faria um evento na UVU e disse que era um local estúpido para o evento. Robinson acusou Kirk de espalhar ódio. O pai de Robinson disse que, ao ver a imagem do suposto atirador no noticiário mostrada pela esposa, achou que se parecia com o filho. Ele também acreditava que o fuzil que a polícia suspeitava que o atirador usou era igual ao fuzil que foi dado ao seu filho como presente. Como resultado, o pai de Robinson entrou em contato com o filho e pediu que ele enviasse uma foto do fuzil. Robinson não respondeu. O pai de Robinson conversou com ele por telefone. Robinson deu a entender que planejava tirar a própria vida. Os pais de Robinson o convenceram a ir à casa deles. Enquanto discutiam a situação, Robinson deu a entender que era o atirador e afirmou que não podia ir para a cadeia e só queria acabar com tudo. Quando perguntado por que fez isso, Robinson explicou que existe maldade demais e que o cara, referindo-se a Charlie Kirk, espalha ódio demais. Eles conversaram sobre Robinson se entregar e convenceram Robinson a falar com um amigo da família, que é um ex-delegado aposentado. A pedido do pai de Robinson, o amigo da família se encontrou com Robinson e seus pais e convenceu Robinson a se entregar. Robinson compareceu ao tribunal nesta terça-feira e segue detido sem fiança. Agora, você ouviu do presidente Trump e do governador de Utah, Spencer Cox, nos últimos dias, que eles dizem que este será um caso de pena de morte. E hoje, isso foi confirmado pelos promotores de Utah, que apresentaram um pedido informando que vão buscar a pena de morte. Você também os ouviu expor o que consideram fatores agravantes que podem levar à pena de morte, caso haja veredito de culpa. Agora está conosco o ex-promotor federal e presidente da Associação de Advogados de Julgamento da Costa Oeste, Nemo Romani. Obrigado, como sempre, por dedicar um tempo para estar conosco aqui no Law and Crime, já que há poucos minutos soubemos dessas acusações no momento em que estamos gravando, as 7 acusações que Tyler Robinson está enfrentando. O que mais chama sua atenção em relação ao que os promotores de Utah
estão buscando aqui? Chris, o que mais me chama a atenção é a acusação de homicídio qualificado, pois pode resultar em pena de morte em Utah. Essa é claramente a acusação mais grave. O fator agravante é que Tyler Robinson atirou contra uma multidão. Ele atingiu Kirk, mas poderia ter matado qualquer um. E eu acho que é isso que diferencia esse tipo de assassinato de outros tipos de assassinato neste caso. Entre os fatores agravantes citados pelo promotor, Charlie Kirk era uma figura política. Estamos descobrindo, por mensagens de texto, Discord e relatos familiares, que Tyler Robinson era muito envolvido com política e não gostava de Charlie Kirk, segundo alegações atuais. Veremos como o processo judicial se desenrola. Quais critérios definem se ele receberá a pena de morte? Então, os jurados precisam pesar os fatores agravantes com os fatores atenuantes. Então, obviamente, o fato disso ter sido tramado, planejado, premeditado vai ser um fator agravante. Como a execução ocorreu em local público, com a esposa, filhos e outras crianças presentes, isso será um fator agravante. Na medida em que isso foi motivado para silenciar alguém por causa de suas crenças políticas, isso vai ser um fator agravante. A defesa fará de tudo para manter Robinson vivo, pois esse é seu único trabalho. Vai ser bem difícil obter absolvição ou veredito de inocente nesse caso, pois há muitas provas, certo? DNA, confissões no Discord, todos vimos o vídeo de vigilância. Na verdade, é um caso relacionado à fase da pena, não à de culpa. E como atenuante, acho que eles vão falar sobre o fato de que essa é uma pessoa de 22 anos, ele não tem antecedentes criminais. Ele realmente se entregou depois de um dia ou algo assim. Então esses vão ser fatores atenuantes neste caso específico. Ouvimos Tyler Robinson falar sobre a questão de seu envolvimento político, como citado nos documentos da polícia, que ele tinha se tornado mais político nos últimos anos. Mas ele era alguém que você poderia olhar e dizer que havia se radicalizado. Ele era um extremista em sua mente, porque você chegaria ao ponto de matar alguém com quem discorda politicamente. Por que isso não seria uma acusação de terrorismo? É sim uma possível acusação de terrorismo. Então, obviamente, o terrorismo é algo único nesse caso, porque estamos falando de um processo estadual, mas é claro que o governo federal também poderia apresentar esse caso. E a maneira mais fácil de fazer isso seria acusar de terrorismo. Recentemente, vimos o governo federal apresentar acusações em casos de destaque, como Luigi Mangione e Carlos Brown, na Carolina do Norte, em vez do estado. Então eu não ficaria surpreso se isso acontecer. Agora, no caso Mangione, o juiz acabou de rejeitar a acusação de terrorismo lá em Nova York, no caso estadual, porque terrorismo exige a intenção de intimidar ou coagir o público ou o governo. Agora, não estou dizendo que isso não aconteceu aqui, mas no caso Mangione parecia que, pelo menos de acordo com o juiz, Mangione fez isso por motivos pessoais. Ele não divulgou nem compartilhou seu manifesto. Então, se alguém é radicalizado com suas próprias crenças individuais, eu acredito que é terrorismo, como esse promotor federal, mas alguns juízes podem não achar isso. E essa vai ser uma distinção fundamental neste caso, se eles realmente seguirem adiante com as acusações de terrorismo. Olha, o motivo não é um elemento do crime no caso estadual. Então a promotoria não precisa provar por que ele fez isso. E de novo, falando sobre outro caso, mas isso aconteceu com Bryan Kohberger, certo? Kohberger foi condenado por todas essas acusações de assassinato. Nós ainda não sabemos realmente por que ele fez isso. Então, o motivo pode ajudar os federais. Não é necessário para promotores estaduais. Falando sobre a parte da acusação federal nisso, porque com o FBI envolvido nessa investigação, quero dizer, claramente, Charlie Kirk era alguém muito próximo de pessoas que trabalhavam no governo federal, mais notavelmente o presidente. O que influenciaria a decisão? Porque neste ponto, se as evidências são tão fortes quanto parecem, e você tem alguém que pode ser considerado culpado de um crime que poderia levá-lo à pena de morte, por que prosseguir se o governo quisesse se envolver e acusá-lo também em um tribunal federal? Cris, existe a lei e existe o crime, lei e crime, mas também existe a política, certo? E a realidade prática é que existe uma camada política sobre esse caso. Quando você tem o presidente dos Estados Unidos falando sobre o caso, né, o procurador-geral, o diretor do FBI está testemunhando hoje perante o Congresso falando sobre esse caso, Jeffrey Epstein e outros casos também. Isso não é típico. Você tem o governador de Utah aparentemente fazendo coletivas de imprensa diárias sobre esse caso. Novamente, não é algo que normalmente acontece
Então, quando você tem muitos oficiais eleitos interessados em um caso, e não estou dizendo que as decisões eles são tomadas por razões políticas, mas a realidade é que existe um componente político aqui. Charlie Kirk não era uma vítima de assassinato comum, por isso eu não ficaria surpreso. Espero ver acusações federais aqui. E eu achei interessante alguns dos fatores agravantes, e eles mencionaram isso 2 vezes. 7 condados enfrentam acusação de crime violento diante de crianças. Um dos fatores agravantes mencionados, ligados ao homicídio qualificado e ao disparo de arma de fogo durante o crime, é que ocorreu na frente de crianças. Eu, Charlie Kirk, acredito que até os filhos dele estavam aqui, o que é horrível, assim como outros jovens no evento. Mas isso é só uma lei de Utah? Ou existe em outros lugares? Entendo que cometer crime diante de criança merece punição, mas foi a primeira vez que vi isso citado nas acusações. Sim, é definitivamente uma lei específica do estado de Utah. Eles certamente queriam apresentar provas de que isso foi feito na frente da esposa e dos filhos dele. Quero dizer, isso não vai acrescentar muito à sentença, mas pode trazer mais provas. E olha, todos nós já vimos os vídeos, eles são horríveis e de partir o coração. Sabe, Sai, eu achava que já tinha visto de tudo nos meus quase 25 anos de prática, mas esse é um dos assassinatos mais brutais que já vi. E realmente aconteceu em um lugar público, com milhares de pessoas potencialmente presentes. Então, novamente, um fator agravante, tanto em termos do perigo para o público, quanto pelo fato de ter sido cometido na frente da esposa e dos filhos dele. Também penso, se ele enfrentar acusações federais e for considerado culpado, digamos em Utah, pelas acusações mencionadas, e depois houver acusações federais, ele iria para o sistema prisional federal ou ficaria em Utah. Penso em lugares como a Supermax, que abriga muitos detentos de alto perfil, como Dzhokhar Tsarnaev, dos atentados de Boston. Quero dizer, isso é algo que potencialmente poderia estar no futuro de Tyler Robinson se ele for considerado culpado de acusações federais? Sim, Chris, ele provavelmente prefere cumprir pena em prisão federal. Na verdade, as prisões federais são bem melhores que as estaduais. Derek Chauvin, condenado pelo assassinato de George Floyd, optou por cumprir sua pena em uma prisão federal. Agora, ele também é policial e não queria encontrar alguns dos seus antigos detidos na prisão estadual. Mas não há dúvida de que, se estamos falando de sentenças de prisão perpétua, a maioria dos detentos prefere cumprir pena federal do que estadual. Porque, novamente, você tem menos criminosos violentos. Você também encontra muito mais pessoas de crimes de colarinho branco na prisão federal. Quando falamos da defesa dele, sei que comentamos isso antes. Talvez não seja questão de ele ter feito ou não, mas sim se é possível obter prisão perpétua para ele em vez de pena de morte. O que você precisa que aconteça? Sei que estamos só no começo. Ele fará sua primeira aparição no tribunal como advogado de defesa. O que seria necessário para que o julgamento fosse favorável, considerando provas, pressão política e a raiva contra esse réu? Chris, como advogado em casos de pena de morte, sua principal função é manter o cliente vivo. Então, há 2 fases nesse julgamento de assassinato em casos de pena de morte. Existe a fase de culpa e a fase de sentença. Vai ser muito difícil defender esse caso na fase de culpa. Normalmente, nos casos de assassinato que cobrimos no Law and Crime, você verá 3 tipos de defesa. Não fui eu. Todos vimos o vídeo, o DNA dele está na cena e temos as confissões dele. Não tive intenção, foi um acidente. Na verdade, foi premeditado. Há mensagens no Discord mostrando que ele planejou isso. Foi premeditado. Ele está usando um rifle de ferrolho com uma mira. E a terceira foi que foi legítima defesa. Eu não acho que nenhuma dessas defesas se aplica. É muito difícil conseguir uma defesa por capacidade diminuída ou insanidade na maioria dos estados, especialmente em Utah. Você precisa mostrar que não sabe diferenciar certo e errado. Tyler Robinson, pelo que dizem, é inteligente, foi bem no American College Test e estudava engenharia. Acho que, sendo a defesa, Chris, o melhor é se declarar culpado na fase inicial ou não investir muito na defesa, concentrando-se na sentença. Vimos essa estratégia funcionar com algum sucesso com Nicholas Cruz, o atirador da escola de Parkland, certo? A defesa concentrou toda essa atenção para salvar a vida dele. E no final, eles foram bem-sucedidos, porque você precisa convencer os 12 jurados. É muito difícil obter uma sentença de morte, especialmente para jovens. Não estou dizendo que a promotoria não pode conseguir isso, mas não é uma conclusão óbvia como um veredicto de culpa seria.
Acho que a defesa vai se apoiar nos fatores atenuantes que mencionamos. E veja, a realidade é que ele vem de uma boa família mormon. Segundo relatos, há muitos jurados mormons em Utah. Não estou dizendo que decisões serão tomadas por motivos religiosos. Mas algumas pessoas podem ter dificuldade em condenar esse garoto à morte. Se estiver na defesa, só precisa de um dos 12 jurados. Outra coisa que provavelmente veremos é a estratégia de Kohberger, contestar tudo. Entrar com todas as moções possíveis, não por acreditar em sucesso, mas para gerar questões para apelação, pois sabemos ser mais fácil reverter uma sentença de morte em recurso, já que há apelações obrigatórias em níveis estadual e federal, do que convencer um júri qualificado a não aplicar a pena de morte. É fascinante. Vamos ver como isso se desenrola. Agora temos as 7 acusações que ele enfrenta e veremos como o caso judicial, muito politizado, vai se desenrolar. Nemo Romani, é muito bom tê-lo no Law and Crime. Obrigado pela presença. Obrigado, Chris. Até breve. Isso é tudo para o On The Case do Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.